Olha, a gente trouxe no Balanço Geral, há mais ou menos uns 10 a 15 dias, o caso de um homem que foi preso por importunação sexual. Você vai se recordar do Suan Tales. Ele que, dentro de um vagão do metrô, foi acusado de ter se masturbado e ejaculado em cima de uma passageira. Os próprios passageiros, diante da denúncia, seguraram ali o Suan. Ele foi detido, preso, permaneceu preso após a audiência de custódia. Só que tem novidade, ele vai deixar a cadeia a qualquer momento. Ramon Lisboa. Exatamente, Pimenta. A documentação já está sendo assinada agora. Neste exato momento, documentação sendo assinada. O Suan Tales vai sair por esta porta. Em alguns instantes, a gente vai mostrar a saída dele. Esse homem que foi preso no dia 11 de junho deste ano, por importunação sexual dentro do metrô. Pimenta já trouxe os detalhes. O que chama a atenção, diante de todo o ocorrido, ele passou por audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e agora o advogado consegue revogar a decisão judicial. Com isso, o Suan vai responder o crime em liberdade. É verdade também que ele, que jogava como goleiro em um time de futsal, foi expulso ou convidado a se retirar diante de todo o exposto. A situação aconteceu logo pela manhã, dentro de um metrô na capital baiana, ali na região do Acesso Norte. Testemunhas, inclusive, agarraram o Suan e levaram até os seguranças do metrô. Esses seguranças o levaram até a central de flagrante. Chegando lá, ele disse que se empolgou, que ele teria ejaculado, misericórdia, quase não sai, ejaculado na garota, porque ele se empolgou, Pimenta. E aí a família, logo depois de todo o exposto, toda a situação pública e com mídia nacional em cima, disse que ele teria problemas psicológicos, teria problemas mentais, mas obviamente isso não justifica, tá? A gente durante um tempo colheu muitos depoimentos de pessoas que tiveram contato com o Suan, até mesmo no colégio, aqui na região do Cabula. E essas testemunhas diziam que na época do colégio ele já tinha um comportamento um pouco mais estranho, já tinha brincadeiras maliciosas e que já teria feito isso ou algo parecido anteriormente. Porém, é verdade, nenhum boletim de ocorrência foi registrado contra ele, tá? A gente conversou com a delegada, ela trouxe todo o histórico do caso. A titular da Casa da Mulher Brasileira, responsável pela delegacia especializada de atendimento à mulher, nos disse: Ramon, não tem nada contra ele registrado. Por isso a importância dos registros, né, Pimenta, que a gente sempre fala. E, Ramon? Se você foi importunada, foi abusada, vá até uma delegacia e registre. É importante que a Polícia Civil tenha conhecimento dos casos. E aí é o seguinte, Ramon, e o que você traz é importante, não adianta ir para a internet, para a rede social e ficar xingando, dizendo que fulano fez isso ou deixou de fazer. Não adianta. Não adianta ir para a rede social, velho. Tem que registrar o boletim de ocorrência. Ficar na rede social só falando não vai resolver em nada. Agora, até onde a gente tem conhecimento, não saiu o resultado do laudo, isso que é importante, porque o material genético foi colhido, foi para o Instituto Médico Legal. E a gente está aguardando o resultado do laudo para saber se aquele material colhido era do Suan ou não. E aí, para mim, isso é determinante. Então, assim, ainda não tem, pelo menos a gente não tomou conhecimento do resultado, Ramon, e também nem de câmeras de segurança, né? Porque normalmente dentro ali da estação do metrô, em alguns vagões, tem câmeras de segurança. A gente também não tomou conhecimento se tem alguma imagem determinante. E aí eu estou imaginando, Ramon, e o advogado vai falar com você, o advogado do Suan, eu estou aqui imaginando que a decisão do juiz deve ter se baseado nisso, né? Na falta de elementos probatórios para permanecer com a prisão dele. E, de novo, destacando, o fato de ele sair da cadeia, Ramon, não quer dizer que ele é inocente. Assim também como essa prisão temporária, não quer dizer que ele seja culpado, né?
Exatamente, exatamente. Ele vai responder pelo crime em liberdade. Ainda não está inocentado desta prática. E é verdade, até o momento não há ainda o exame ou não há divulgação. Na época, pediram 10 dias para a divulgação desses laudos periciais. Foi no dia 11. Hoje, dia 25, tem quantos dias? 14 dias, correto? Deu tempo suficiente, né? E sim, há imagens das câmeras de segurança. A gente não sabe se na imagem é possível precisar o momento. Por que eu digo isso? Existe o vagão e, obviamente, a câmera de segurança não consegue pegar todos os perímetros, porque testemunhas afirmaram que ele já estava tendo contato físico com a vítima. A vítima ia, ele ia. A vítima ia, ele seguia. E depois, aí sim, ele teria ejaculado na roupa dela. Essa roupa foi colhida, né? Ele passou por exame. A roupa desta jovem também foi colhida e passou por esses exames. E o laudo eu confirmo para você. Tô olhando pro lado aqui, viu, Pimenta? Não é dispersão, não. É porque a qualquer momento ele pode sair e, obviamente, a gente... E o advogado tá lá dentro, né? O advogado tá lá dentro. O documento já está sendo assinado. O advogado tá lá dentro. A mãe dele também tá aí dentro, viu? Informação que eu recebo é de que a mãe dele também tá aí dentro. Que seria, inclusive, uma servidora das forças de segurança. A mãe dele estaria aí dentro, a informação que eu recebi. O advogado também assinando a documentação e ele vai passar exatamente por isso. O pai que é policial, Ramon, se eu não me engano, o pai que é policial. Sem mostrar os trabalhadores. O pai que é policial, né? Eu recebo que é a mãe. A mãe? Eu lembro que no dia a gente falava do pai, mas enfim, eu recebo aqui que é a mãe. Tá. Outra coisa, Ramon, assim, o advogado vai falar com a gente e é importante. Pelo que eu me lembro no dia, Ramon, o advogado, ele questionava o peso da medida, porque no entendimento do advogado, né, o crime de importunação sexual não caberia à prisão. E a sensação que eu tive, não foi o advogado que falou isso, mas diante da entrevista dele, o que eu pude entender que ele acreditava que a prisão do Suan era muito mais pelo clamor popular, pela revolta que gerou na sociedade, do que juridicamente em elementos que sustentassem a prisão. Não sei se é isso que ele vai falar que levou à decisão do juiz da soltura, né? A falta desses elementos e a tipificação do crime, que seria de importunação sexual. Me parece, diante do que ele falou no dia, que seria mais ou menos essa linha, Ramon, da decisão judicial. Porque importunação sexual é crime e aí é uma pena de 1 a 5 anos de reclusão, né, Pimenta? E a gente teve acesso com o depoimento que ele utilizou, né, os argumentos, melhor dizendo, os argumentos utilizados por esse advogado para pedir a liberação. E no documento consta o seguinte, vou trazer aqui para você na íntegra, até para ler exatamente o que é que ele traz. O crime imputado é de importunação sexual, cuja pena varia de 1 a 5 anos de prisão, segundo o advogado. Mesmo que haja condenação, o acusado provavelmente não cumpriria pena em regime fechado, especialmente por ser réu primário. E aí uma outra questão que ele coloca aqui. A prisão preventiva seria desproporcional, porque o investigado estaria recebendo uma punição mais severa durante o processo do que a pena que poderia receber ao final do julgamento. Por isso, a defesa dele alega violação dos princípios, tá? E da proporcionalidade. Terceiro ponto, trazido pelo advogado. O Ministério Público foi contra a prisão, defendendo a soltura do acusado. Apesar disso, o juiz decretou a prisão preventiva por iniciativa própria. A defesa sustenta que essa decisão contraria o Código de Processo Penal, já que o magistrado não poderia decretar prisão de ofício nessas circunstâncias. Então, diante disso, né, o advogado defende que o suspeito tem que responder em liberdade, porque a prisão preventiva não seria adequada nem legal para esse tipo de acusação. E ele conseguiu. Tá? O que eu estou trazendo para você é o argumento utilizado pelo advogado para tentar a revogação desta prisão. E este argumento, ou esses argumentos, foram acatados. Isso porque, a qualquer momento, o Suan Tales vai sair por esta porta. O advogado está aí dentro, documentação está sendo assinada, existe realmente uma burocracia em torno desse processo.
Uma pessoa que está no sistema prisional não pode sair assim rapidamente. Não. Cantou aqui, o habeas corpus, Lili cantou, saiu 1 minuto. Não é assim. Tem que passar pela burocracia, a gente sabe que fica restrito, o espaço é fechado, tem toda uma dificuldade também para sair das celas, para ir para um outro pavilhão, para chegar até a portaria, mas ele só pode passar por aqui, só tem essa entrada e essa saída. A não ser que ele pule o muro, ele não vai fazer isso, né? Obviamente. E Ramon? Então, ele tem que passar por aqui, Pimenta. E outra? Ele tem que passar por aqui. E a gente precisa saber a opinião da vítima. O que é que a vítima acha dessa decisão? Isso. Importante, o espaço está aberto para a vítima. Agora, esse laudo, eu não sei, porque eram 10 dias, não sei se ele pode ser prorrogado. Aí é uma questão técnica que eu não sei dizer. A informação que a gente soube no dia é que seriam 10 dias para que o ML divulgasse o laudo, né? Mas aí eu não sei, em função aí dos festejos juninos, né, do feriadão, se esse prazo pode ser prorrogável. Agora, o laudo, para mim, num caso como esse, ele é determinante. Se o material colhido for do Suan, para mim não tem papo. E se não for o material dele, aí também o cara é inocente. Então, nesse caso, Ramon, eu acho que a prova, e aí a que mais vale nesse caso, é o material colhido, o material genético. Porque foi o material colhido da roupa da vítima, né? Então, se esse material colhido for, de fato, do Suan, aí esquece, velho. Aí não tem o que contestar, né? Então, esse resultado, eu acho que ele é de extrema importância. Não sei, Ramon, o que é que o ML já trouxe aí de informação para a nossa produção. É importante, se a gente tiver alguma nota do ML sobre isso. Se o advogado não teve acesso, né, Ramon? Então, esse resultado ainda não saiu, correto? Até então, a gente não recebe esse resultado. É possível que já tenha saído e sido apresentado ao juiz, talvez por isso o advogado conseguiu a revogação. O Departamento de Polícia Técnica não nos passa essa determinação, não nos passa esse laudo até o momento. A produção, com toda certeza, está cobrando o resultado, porque foi dado um prazo de 10 dias. Esses 10 dias já se passaram, então é importante que se diga, já tem o resultado ou não tem o resultado. Pedimos aí a prorrogação de mais 10 dias, mais 15 dias. Teve a paralisação por causa do festejo, equipe descentralizada para o interior do estado exatamente para atender a situação do São João no interior. Pode ser esse argumento. Ou a resposta pode ser outra, não. Tem lá o laudo. O laudo já foi entregue ao juiz. E o juiz, então, revogou por causa disso. Ou o laudo comprova que o líquido encontrado na roupa é realmente do Suan, porém, por ser réu primário e por ser um caso de importunação sexual, ele vai responder em liberdade. É aquela história, Ramon. Pede, mesmo o líquido sendo dele, tá? Ele pode responder em liberdade. Não, e outra, pode ser dele, ele pode ter cometido o crime, mas como é importunação sexual, aí no entendimento jurídico não cabe a prisão dele, né? Então, assim, ele até pode ser o culpado. Só que aí o advogado está questionando, como é crime de importunação sexual, não caberia a prisão em regime fechado. Então pode ser isso também. Já volto com você aí, Ramon. Exatamente. O advogado vai falar com a gente, porque o Gomes está chegando.